Então, pessoal, a gente vai falar hoje então, basicamente então, sobre a urbanização e também sobre um pouquinho da economia do Rio Grande do Sul, tá? Eu vou compartilhar uma telinha com vocês aqui, que vai ser essa aqui. Deixa eu ver se foi. Foi, vê se tá aparecendo aí pra vocês. Se tiv- Uhum. Deixa eu... um pouquinho. Tá. Se alguém não estiver vendo, me avise, por favor. Uhum. Então tá, pessoal. Basicamente assim nós precisamos entender então o que é urbanização, né? A urbanização ela vai ser quando uma cidade ela se expande, né? E ela vira uma, como a gente pode dizer, uma cidade grande, assim, de uma maneira bem fácil de vocês entenderem, tá? Então basicamente a gente vai transformar um pedaço do campo numa cidade. Uma coisa que a gente pode ter uma diferença ali, a gente pode notar quando a gente fala em TAPs, por exemplo, tudo que nós estamos falando, então, é o município de TAPs, tá? Quando nós falamos cidade, aí nós estamos falando da área onde nós estamos, que podem ser aqui na cidade, como pode ser para fora, no interior, no campo. Se for no campo, a gente está no rural, a gente está no interior. Se for no lugar onde eu estou no momento, ou onde alguns de vocês estão, não sei exatamente onde vocês moram, a gente estaria então na cidade. Então, basicamente, a cidade então seria a parte urbana e o campo seria a parte rural. Então a gente tem uma cidade urbanizada surgindo a partir do momento, tá, em que ela atinge 2.000 habitantes. 2.000 habitantes, então, é o mínimo para a gente dizer, é um dos fatores mínimos para a gente dizer que uma região ela foi urbanizada. Mas às vezes acontece, por exemplo, de surgir, por exemplo, uma favela que está se expandindo, né? Ou por exemplo, algum lugar está acontecendo invasões. Deixa eu aceitar o Raí aqui, né? Porém, quando esse tipo de coisa acontece, às vezes vai faltar saneamento básico, às vezes vai faltar acesso à água, às vezes vai faltar energia elétrica, às vezes vai faltar estudo. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente diz que essa cidade, ou que essa favela, no caso, ainda não foi urbanizada. Mesmo ela já tendo passado dos 2.000 habitantes, porque falta uma coisa muito importante. Essa coisa muito importante que falta é o apoio da prefeitura. Por que o apoio da prefeitura? O apoio da prefeitura é o que vai tornar esse pedaço dessa favela ou dessa vila que se expandiu, uh, vai fazer com que eles tenham água, vai fazer com que eles tenham energia elétrica, vai fazer com que eles tenham saneamento básico, vai fazer, em algumas partes, vai fazer com que eles tenham estudo, e tudo isso acaba se juntando com aquele fator de ter os 2.000 habitantes, e a partir do momento que nós temos tudo isso, a gente tem uma área urbana. Então não é apenas ter os 2.000 habitantes, as pessoas têm que ter pelo menos um mínimo de uma qualidade de vida ali. Alguma dúvida até aí? Então tranquilo, não apareceu, sigo falando. Se tiver alguma dúvida, me interrompam. Depois a gente vai falar um pouquinho do êxodo rural. Pessoal, o êxodo rural. Só um pouquinho. O êxodo rural, ele é basicamente quando as pessoas abandonam o campo, ou seja, a área rural, e vêm para a cidade, que é a área urbana. Mas aí a gente pode ter, por exemplo, vários motivos para uma pessoa fazer essa transição do campo para a cidade. Aí pode ser para procurar emprego, por exemplo, pode ser para procurar uma melhor qualidade de vida, pode ser para estudar. E tudo isso acaba sendo influenciado
pela industrialização das cidades. O que a gente está querendo dizer com isso? Que é basicamente a construção das fábricas, né? O avanço tecnológico que as cidades foram tendo, e aí elas acabaram criando uma distância maior ainda do campo, né? Porque a cidade estava muito mais tecnológica do que o campo. Só que a partir do momento em que tudo começou a ficar mais tecnológico, o campo ficou também. Claro que não tanto quanto as cidades. E aí é onde a gente começa a ter a mecanização do campo. Ou seja, algumas dessas indústrias que foram algumas dessas indústrias que foram começando a surgir nas cidades acabaram criando máquinas e máquinas que eram utilizadas no campo. Só que a partir do momento que a gente tem uma máquina que está desenvolvendo a função de um trabalhador no campo, é uma máquina que a gente não precisa alimentar, é uma máquina que a gente não precisa dar pouso para ela, e aí ela acaba substituindo um trabalhador. Esse trabalhador acaba ficando desempregado e ele acaba tendo que procurar emprego na cidade. Quando isso acontece, a gente chama isso também de êxodo rural, porque ele acaba abandonando o campo e indo para a cidade. Existem também algumas pessoas que trabalham no campo, só que especializadas nessas máquinas, ou seja, elas arrumaram um emprego para manusear essas máquinas aí que o pessoal acabou adquirindo para facilitar o trabalho no campo. Só que para ter a especialização, ou seja, para a pessoa estar pronta para trabalhar com essas máquinas, ela precisa de estudo. E normalmente os estudos vêm da cidade. Então acaba a pessoa tendo um êxodo rural e depois ela acaba retornando para o campo. Tá? E aí, nisso aí vocês conseguem ver que a urbanização tem uma relação muito direta com a industrialização. À medida que as cidades foram avançando tecnologicamente, a urbanização avançou junto. Ou seja, a cidade cresce, a urbanização aumenta. Existem também alguns países, né, que a gente costuma dizer que tiveram a industrialização clássica, né, ou a urbanização clássica. Ou seja, são aqueles primeiros países que avançaram tecnologicamente. Esses países que foram os primeiros a atingir o avanço tecnológico, né, a atingir a industrialização, são os países que hoje nós chamamos de países desenvolvidos. Se vocês pararem para analisar, se eu fazer uma pergunta bem óbvia para vocês, vocês vão saber me responder. Por exemplo, qual país vocês acham que é mais avançado tecnologicamente? Brasil ou Estados Unidos? Brasil ou Japão? Vocês vão saber a diferença. Então vamos seguindo aqui. Tá? E aí, passando por tudo isso, a gente chega num pedacinho que é a partezinha que vocês estão estudando hoje, na atividade que vocês estão com elas em casa para vocês me entregarem no dia 10, né? Que é sobre a economia do Rio Grande do Sul. Pessoal, quando a gente fala em economia do Rio Grande do Sul, é tudo que faz o dinheiro ou os produtos que são produzidos circularem no nosso estado. Então a gente tem ali basicamente então uma influência muito grande dos imigrantes portugueses, alemães e italianos, e a gente deixa bem claro que esses imigrantes não são os únicos imigrantes que nós temos no Rio Grande do Sul, mas eles são aqueles imigrantes que a gente pode dar um certo destaque, porque eles trouxeram para a gente diversas técnicas de cultivo. E daqui a pouquinho eu já vou falar um pouquinho a respeito dos produtos que são cultivados aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil, então, ele tem alguns países, alguns estados que se destacam por ter uma economia muito boa, né? E entre esses estados que se destacam, o Rio Grande do Sul é o quarto. Ou seja, a gente tem a quarta maior economia do país. Ou seja, os primeiros são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e então a gente aqui que é o
Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, o principal setor do trabalho, né, setor de emprego, setor da economia, que o Rio Grande do Sul, né, tem destaque é no setor de serviços, tá? No setor de serviços a gente pode fazer uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito dos três setores que nós temos da economia. O primeiro, que é o setor primário, é a parte onde o produto é praticamente produzido, ou seja, é onde a gente vai plantar, aonde a gente vai colher, aonde vai haver a criação de diversas plantas, diversos animais e coisas desse tipo. No setor secundário, aí nós já temos a industrialização que eu falei ali atrás, quando eu estava falando sobre a urbanização. Vamos dar um exemplo para vocês, bem fácil de vocês assimilarem. No setor primário, eles vão plantar e colher o arroz. No setor secundário, por exemplo, o arroz vai ser levado para um engenho, o engenho vai tratar esse arroz, vai passar de repente por um processo de industrialização, vai botar aquele arroz num pacotinho e vai ser transportado para algum lugar para ele vender. Então, aí nós temos o setor primário e o setor secundário. O setor terciário, que é o setor de serviços, são as pessoas que trabalham fazendo os produtos que passaram pelo setor primário e secundário circularem. Ou seja, quem vocês acham que tem, onde vocês acham que tem mais gente trabalhando? Dentro de uma fábrica, plantando e colhendo arroz? Ou, por exemplo, trabalhando em supermercado, em restaurante, em padaria? Se vocês pararem para analisar, fica bem óbvio que para vocês no caso, que nós temos então uma maior quantidade de gente trabalhando nesse tipo de setores. Se vocês pararem para analisar quantos supermercados, restaurantes, lancherias, deixa eu ver, loja de roupa a gente tem para vender, a gente tem com pessoas trabalhando as etapas, a gente tem bastante. Agora, se vocês forem para o campo, vocês vão encontrar uma área de serviço muito maior, mas com menos pessoas trabalhando. Porque a extensão de terra de quem planta, sei lá, arroz, trigo, soja, o produto que for, é maior. Mas a quantidade de gente que trabalha para aquela plantação, para aquela lavoura, dar os frutos que a gente espera que ela dê, né? Quando eu digo frutos, eu digo os produtos que serão colhidos, é menor. E aí a gente chega nas indústrias, que são as principais, a gente pode dizer, fábricas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Né? A gente começa então com uma indústria de transformação. O que é uma indústria de transformação? É aquele tipo de fábrica que vai pegar um produto e transformar ele em outro. Vamos dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo assim bem simples para vocês, né? Apesar de ser um pouquinho mais complexo. Vamos pensar assim: uma pessoa quer fazer uma vassoura. Uma indústria de transformação seria a indústria que pegaria, por exemplo, a madeira que foi colhida pelo setor primário, por exemplo, foi tratada de repente pelo setor secundário, e a indústria de transformação, então, vai transformar aquele pedaço de madeira, por exemplo, no cabo da vassoura. Exemplo. De uma maneira bem fácil de vocês entenderem. Claro, não é tão simples assim, mas para vocês entenderem que eles vão pegar um material e transformar esse material em outro material. Agora nós temos ali o setor de alimentos. É como eu já citei para vocês, como eu falei ali do arroz, poderia ser o trigo, poderia ser plantação de feijão, de milho, de aipim. Então, esse tipo de indústria, todos os alimentos que são produzidos nessas plantações serão então tratados então por esse tipo de indústria. A indústria petroquímica, que é a próxima indústria ali que eu vou falar, então é uma indústria que ela vai trabalhar basicamente com petróleo ou a alteração do petróleo. O petróleo então é como a gente costuma dizer, como a gente costuma brincar, né? É o caldo das pedras, né? É aquele líquido preto que sai
das pedras lá no subterrâneo, lá bem abaixo da nossa superfície terrestre, né? Basicamente, ele é um combustível fóssil mais valioso do mundo. Ele funciona basicamente como uma fonte de energia, né? A gente queima ele para gerar energia, mais ou menos como os carros fazem com a gasolina, por exemplo. Só que apesar dele ser uh, possível de se adquirir e ter um valor, né? Um valor, dinheiro no caso, alto, o que acontece? O petróleo ele é uma fonte de energia não renovável, ou seja, um dia ele vai acabar e o nosso planeta não vai dar conta de renovar esse petróleo a tempo dele ser reposto, né, a tempo de acompanhar a extração dele. E ele é altamente poluente, ou seja, quanto mais petróleo a gente utilizar, mais a gente vai poluir o nosso planeta. Então, o petróleo, então, ele está com chance de acabar, né? Por causa que nós estamos extraindo muito mais do que o planeta está gerando petróleo. E ele acaba aumentando a poluição. Na indústria das máquinas, o que nós temos? Basicamente essas máquinas que eu citei para vocês, como por exemplo as máquinas que a gente utiliza no campo, como ali, como eu falei ali na parte da mecanização do campo, essas máquinas serão feitas então por essa indústria. E depois nós temos a indústria automobilística. A indústria automobilística, como o próprio nome já diz, né, é a indústria que faz os automóveis, que faz o carro, que faz o caminhão, a caminhonete, o trator, todos esses veículos, né, que a gente conhece, né. Basicamente esses que são movidos a gasolina, esses que são movidos a álcool, esses que são movidos a gás, é feita por uma indústria automobilística, né. Aí depois nós temos ali os implementos agrícolas e os fertilizantes. Só um minuto, deixa eu tomar um aqui que acabou a garganta. Os implementos agrícolas e os fertilizantes são produtos que eles vão utilizar na agricultura, basicamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo de implemento agrícola e ou fertilizantes, né? As pessoas elas vão colocar então algumas substâncias numa planta quando elas estiverem plantando para que aquele produto nasça da maneira como ela deseja. Vamos supor, eu vou plantar arroz e eu quero que essa plantação de arroz que eu tenho dê mais arroz ou nasça, por exemplo, com uma substância diferente, por exemplo. Eu quero que a minha plantação cresça mais do que o normal. A gente vai utilizar esses fertilizantes ou esses implementos agrícolas. Isso facilita um monte para eles na utilização, então depois da venda, né? A gente vai fazer com que eles cresçam, com que eles atinjam uma determinada um determinado fator ali, que ele cresça mais, que ele tenha um sabor diferente. Tudo isso pode ser utilizado, porém tudo isso acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. Então a gente pode ter alguns problemas de saúde se a gente consumir alguns alimentos com muitos fertilizantes. Por isso que dizem que é muito interessante a gente conseguir, né, a gente adquirir os alimentos da agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, apesar do nome já deixar bem claro que a gente vai trabalhar com ela através de uma família, né? Ela normalmente ela é uma agricultura um pouquinho menor, não vai ter uma terra gigantesca com a plantação de um monte de coisa, mas é um tipo de agricultura que normalmente ou não vai usar esses fertilizantes, ou se usar, vai usar muito pouco. Então, a gente tem essa diferença. Aí depois nós temos a indústria de calçados, que seriam como, por exemplo, a fábrica que nós tínhamos aqui em Tapes até alguns anos atrás. Eu não me recordo agora quantos anos fazem, mas eu acho que já faz uns 2 ou 3 anos aí que a fábrica fechou. Mas nós temos aí um exemplo para vocês aí, que nós tínhamos umas 2 ou 3 fábricas de calçados, que basicamente é uma fábrica que vai pegar o material, vai transformar no calçado e vai enviar para algum setor aí de serviço,
para que esse calçado seja comercializado, ou seja, para que eles possam vender esse calçado para a gente. A gente normalmente, quando a gente compra um calçado, a gente vai numa loja. Normalmente a gente não vai na fábrica que o calçado é feito. Então, o que a gente faz? A gente absorve, né? A gente adquire o material, né? A matéria-prima. A gente envia esse material para a fábrica, né? Para a indústria transforma ele num calçado. De lá vai para uma loja e essa loja vende pra gente. E aqui por último aqui, a gente tem aqui algumas produções, né? Algumas plantações e coisas do tipo que o Rio Grande do Sul tem bastante, né? Ele é o terceiro maior produtor de grãos, né? Ele fica atrás apenas do Mato Grosso e do Paraná, né? Quando nós falamos grãos, pode ser arroz, pode ser soja, pode ser trigo, pode ser milho, pode ser uva, pode ser feijão. Tudo isso acabam sendo grãos, né? Ele tem ali então um grande destaque aí para os rebanhos bovinos, né? Ou seja, a criação de boi, né? Ou de vaca, ou de boizinho, ou de vaquinha. E aí, nós temos a segunda maior criação de aves, né? Ficando atrás apenas do Paraná. Só que assim, pessoal, quando a gente fala que, como eu falei para vocês ali, por exemplo, nós somos o terceiro maior produtor de grãos. Ou nós somos o segundo maior criação de aves, nós somos a quarta maior economia do país. Isso aqui ele é uma certeza que nós temos hoje, tá? Em algum momento pode ser que isso mude. Vamos supor ali nós somos a segunda maior criação de ave. Pode ser que daqui a pouco algum outro estado, vamos dar um exemplo, São Paulo acaba criando umas aves. E daqui a pouco eles estão criando mais ave que a gente já cai para terceiro. Claro que isso aí vem muito do clima, né, pessoal? O clima, nosso clima, o nosso relevo, a nossa vegetação, tudo isso facilita, né, ou influencia na hora de nós termos esta criação. Então, pessoal, a respeito da economia do Rio Grande do Sul, era isso? Ficou alguma dúvida para vocês? Tá muito difícil? Ih, rapaz, ninguém fala nada? Pode ser digitado ali pelo chat também, não tem problema. Ô, prof, o que é PIB? Ah, tá, PIB. PIB é uma sigla que a gente chama de PIB, tá? Ele significa Produto Interno Bruto. Ou seja, ele é a soma de tudo que o nosso país ofereceu de serviços, de todos os produtos que a gente produziu e que a gente vendeu ao longo de um ano. Aí cada país tem um PIB diferente. Aí tu vai somar tudo que foi comercializado, tudo que foi produzido, todos os serviços que foram ofertados, e aí vocês vão ter qual vai ser o PIB, por exemplo, do Brasil ou o PIB do Rio Grande do Sul. E aí nós também podemos fazer uma divisão de pegar todo esse valor aí, que é o PIB, e dividir esse PIB, só um pouquinho, deixa eu adicionar uma colega aqui, e dividir esse PIB pela quantidade de pessoas. Vamos supor, se a gente tem um PIB de 10 reais e nós temos 10 pessoas, então a gente tem R$ 1 por pessoa. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente costuma dizer que este é o PIB per capita, ou seja, o PIB por cabeça. Ficou alguma dúvida? Ficou muito difícil de entender? Pera aí, a Isadora tá entrando ali? Então tá, pessoal, acho que por hoje era isso. Só ficou alguma dúvida com vocês? Tem mais alguma coisa que vocês queiram me perguntar a respeito de qualquer conteúdo? Se eu puder ajudar vocês, eu posso ajudar, não tem problema nenhum. O que tiver ao meu alcance. Eu vou mandar esse slide que eu fiz aqui para dar aula para vocês ali no grupo de vocês, ali em PDF, tá? Para vocês baixarem se vocês quiserem acessar.
Quem não está fazendo as nossas aulas presenciais, foi basicamente isso que eu falei na aula de ontem. E eu dei uma revisada também em algumas atividades anteriores, que agora que eu vou começar a dar essas aulinhas para vocês, eu vou conseguir revisar com vocês também. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E eu acho que por hoje era isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Tem mais alguma coisa para me perguntar? Então tá, pessoal. Já que não surgiu nenhuma dúvida, vamos deixar aqui então uma boa tarde para vocês, né? Um bom restinho de semana para vocês. Se tiverem alguma dúvida, me chame no privado, tá? E por hoje era isso. Um abraço para vocês e vejo vocês então na próxima semana, quando eu for dar a próxima aulinha para vocês, eu aviso ali no grupo, tá bom? Tchau, prof. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Tchau. prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau.